Alô galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente, porque não é uma dúvida específica, na verdade veio de um cliente nosso de impressão, e aí a gente percebeu que a gente precisa fazer um vídeo para mostrar como vocês devem mandar os arquivos para a gente imprimir. Então, vocês viram lá no nosso menu aí no site, a explicação dos tipos de impressão que tem no mercado disponíveis e a impressão que a gente faz, que é uma impressão meio no meio do caminho, vamos por assim dizer, que ela tem o preto com pigmento mineral, porém as outras cores são com corante à base de água. Então ela não tem a durabilidade de um processo fine art, ela não tem toda aquela certificação de 200 anos, mas a gente usa os papéis alfa-celulose e algodão da Honey Miller e a gente imprime com um cuidado absurdo, tá? Claro que não é um processo fine art, obviamente nunca vai ser, né? Porque o equipamento é completamente diferente, mas a gente tenta fazer com o maior carinho possível, com a maior qualidade possível essa impressão para vocês. E só que para isso o arquivo tem que chegar para a gente redondinho. Então assim, a primeira coisa é calibrar o monitor. O seu monitor precisa estar calibrado, porque senão o que você vê na sua tela provavelmente não vai ser o que eu vejo na minha tela. Eu sei que aqui na minha tela eu tenho consistência com a minha impressora, com o meu equipamento de impressão. Mas é essa ponta daqui. Não adianta eu imprimir exatamente o que eu vejo se o que você vê aí na sua tela é completamente diferente. Você vai ficar bravo comigo, você vai falar, o Thiago errou a impressão, Photography House deixa as impressões todas rosa, ou tudo verde, ou tudo amarelo. Então, é importantíssimo que vocês estejam com o monitor calibrado, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês tanto do Lightroom quanto do Photoshop como que vocês vão preparar o arquivo para imprimir pra gente. Então eu vou começar pelo Photoshop. Eu tenho uma pastinha aqui, print, que são as fotos que eu quero imprimir. Faz sentido. Essa pasta de bagunça a gente deixa quieto, a gente não vai falar dela porque é bagunça. Tá? Então aqui eu separei duas fotos pra gente, uma vertical e uma horizontal, só para vocês verem que não faz diferença nenhuma. Tá? Eu vou abrir as duas, arrastando elas aqui para o meu Photoshop, e olha lá. O Photoshop ele me mostra aqui o documento horizontal.jpg tem um perfil de cor embutido que não é o que você está trabalhando. E aí ele me fala, ó, o que está embutido é um Adobe RGB de 1998 e eu estou trabalhando num Profoto. O que você quer fazer? Você quer usar o perfil que está embutido nele? Sim, eu quero sempre usar o perfil que está embutido no meu arquivo. Porque se eu for converter, eu não vou ganhar cores. Eu não vou. O Adobe RGB ele é menor, é um perfil menor. O Profoto é um perfil maior. Mas se eu converter de um para o outro, eu não vou ganhar cores, ele não vai criar informação no arquivo. Então eu vou usar o Adobe, só que eu estou trabalhando num espaço Profoto, tá? E aí a mesma coisa para vertical. As duas estão em Adobe RGB 1998. E olha aqui, ó. Ele mostra aqui no cantinho como estão essas duas fotos. Vou pegar na setinha aqui, nessa setinha minúscula. Ele pode me dar várias informações. Ó. O normal que ele vem é o tamanho do documento. Eu sempre mudo para o perfil do documento, porque facilita na hora que eu recebo um arquivo de vocês para eu mandar imprimir, eu ver qual o perfil que ele está, para não dar nenhum tipo de erro. E aí eu tenho uma ferramenta, tenho na verdade duas ferramentas aqui no Photoshop para conversão disso.
do perfil. Então vamos primeiro falar das cores e depois a gente vai falar das dimensões. A primeira ferramenta de conversão de cores, elas dão muita confusão. Ó, eu tenho assinalar perfil, assign profile, e o convert to profile, converter para o perfil, tá? Qual é a diferença? A diferença basicamente é que quando eu dou o assinalar o perfil, acho que é assinalar em português, vamos ver como é que isso funciona. Ó, eu estou assinalando e aqui o Adobe RGB, que é o que ela já está. Vamos ver se eu coloco um Profoto. Ó, ele vai saturar mais as cores, porque o Profoto tem mais cores. Se eu fizer com sRGB, ele perde cores. Então ele simula o que seria essa foto naquele perfil e ela vai mudar as cores. Nós nunca queremos que ela mude as cores. Então, isso aqui a gente não vai usar. Eu nunca vou assinalar um perfil. Eu só vou assinalar um perfil numa foto quando essa foto está sem perfil e a pessoa que me mandou, ela me falou o perfil que ela usou. Putz, Thiago, a foto foi sem perfil, mas ela está em Profoto. Aí eu venho aqui e assinalo um Profoto nela. A ferramenta que a gente precisa usar é a converter para o perfil. Porque aí o converter para o perfil, olha lá. O sRGB não mudou, ó, perfil, preview. Ó, antes, depois, antes, depois. Não muda. Vou colocar o Profoto. Ó, antes, depois, antes, depois. Não muda. Por quê? Porque ele faz os cálculos e ele faz com que a foto não mude. Ele preserva a aparência, tá? Aqui nós vamos usar a sRGB, converter para sRGB. Eu sempre quero usar o motor de conversão da Adobe, por quê? A outra opção aqui, tem o da Apple, né? Porque eu estou num Mac. Se eu tivesse num PC, provavelmente teria um motor aí da Microsoft ou algum outro motor Windows, alguma coisa assim. O motor da Adobe é o motor do Photoshop. O Photoshop é o mesmo para PC, para Mac, para Linux, para Unix, para qualquer coisa. Então eu sei que esse motor da Adobe ele é constante, ele não depende do fabricante do seu computador. Então eu sempre quero manter o Adobe. Relativo e absoluto é assunto para um outro vídeo, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que em 90% dos casos o relativo vai dar conta do recado. E compensação de ponto negro, de ponto preto. Ele vai dar uma reforçadinha nos blacks, tá? Também simplificando demais, mas é basicamente isso e eu sempre deixo. Pimba, pronto, perfeito, ó. sRGB, 8 bits por canal. Essa foto está prontinha. Vamos para a próxima. Mesma coisa, converter para perfil, Adobe sRGB, Adobe Engine, relativo, black point, manda bala. Não mudou nada, quer ver? Antes, depois, antes, depois. Não mudou nada. As duas fotos estão perfeitas. Quando vocês me mandam a foto com sRGB e na tela de vocês esse sRGB está bonitinho e o seu monitor está calibrado, vocês podem ter certeza que a hora que bater aqui no meu sRGB vai sair a impressão perfeita. Vai sair a impressão o mais próximo possível do que o que a gente está vendo aqui, tá? Beleza, falamos de cor, vamos falar de dimensões, de tamanho. De tamanho de imagem, image size. Aqui, vocês podem mandar pra gente com 240 ppi, não precisa ser 300 ppi, tá? Isso vai garantir que você consiga um pouquinho mais de ampliação.
Eu vou passar aqui para centímetros. E ó, ele já me faz a conta. Ó. Essa foto, do jeito que ela tá, com essa resolução que ela veio, eu consigo fazer uma impressão de 40 por 27. Tá? 40 e um pouquinho por quase 27. Certo? Então aqui vocês vão ter uma ideia de quanto que vai dar a medida máxima de impressão que vocês vão ter sem interpolar, sem perder qualidade. Beleza, aqui vamos supor que você queira uma impressão 20 por 30. Então eu vou colocar aqui 30 centímetros. Ele já me dá a proporção 20 por 30. Perfeito. Se você quiser, você pode me mandar já no tamanho certinho. Eu prefiro, sinceramente, fazer isso para vocês. Porque aí eu já redimensiono e principalmente a questão das margens é sempre bom, principalmente quando a gente está falando de impressão de alta qualidade, em papéis mais refinados, é sempre importante ter uma margem para a gente manusear, porque essas tintas elas são muito sensíveis à abrasão. Então você vai pôr o dedo, vai prejudicar a impressão, vai riscar, vai dar problema. Então é bom você ter uma margem até para manusear essa impressão. Então, se vocês quiserem me mandar a imagem sem alterar o tamanho, podem me mandar. O único problema dela, a única coisa que eu preciso é que ela esteja em sRGB e que o seu monitor esteja calibrado. E aí, é claro que a especificação do tamanho vocês vão me passar. Tá? Se precisar, eu vou aplicar um pouquinho de nitidez a mais para compensar a nitidez que a impressão perde, porque a impressão perde nitidez. Tá? Então isso eu também vou avaliar na hora que eu estiver fazendo a print de vocês, não tem problema. Ok? Então esse é o processo no Photoshop. Feito isso, a gente salva o arquivo, sempre na maior qualidade, não precisa otimizar, tá? Maior qualidade possível se for em JPEG. Se vocês preferirem salvar em TIFF, é até melhor. Ele não compacta, ele não comprime, ele não vai perder qualidade nunca. Tá? Mas se for JPEG, pelo amor de Deus, sempre na qualidade 12. Agora, vamos para o Lightroom. Vamos ver como é que a gente faz isso lá no Lightroom. Selecionar as 3 fotos que eu quero. Posso fazer isso aqui. Primeira, Shift, última. E eu vou exportar. Eu vou exportar e eu vou escolher para onde depois, né? Depois que eu apertar exportar, ele vai me perguntar para onde eu quero exportar. Aí eu vou exportar lá para aquela pasta print que está no meu desktop. Não preciso renomear. JPEG sempre na maior qualidade, aqui é 100, ok? E aqui é o grande pulo do gato, ó. Color Space, sRGB, Adobe RGB 98 ou Profoto, sempre no sRGB. sRGB, não quero mudar o tamanho, eu prefiro que vocês me mandem a imagem no tamanho total dela e depois eu redimensiono para vocês. Resolução 240 ppi, tá? Se você quiser, você pode me mandar, por exemplo, com a maior medida dessa foto, long edge, em português é a aresta longa, com 30 centímetros. E aí ele vai me fazer aquela conta que a gente fez ali na outra foto, tá? E ele já vai me dar a proporção 30. Essa primeira aqui vai dar 20. Essa aqui vai dar um pouco menos que 20. E essa aqui vai dar 20 na horizontal. Ok? Eu não quero nitidez de saída. Nitidez de saída é muito bacana mesmo. Então, você pode colocar assim uma nitidezinha. E aí,
dependendo do como a gente conversou, de o que você quer no seu papel, se você quer um papel fosco ou um papel brilhante, você já escolhe aqui a nitidez de saída que você quer, tá? Essas impressões eu vou fazer em papel fosco, então eu já vou colocar aqui nitidez para papel fosco. Essa nitidez ela é extremamente inteligente, ela analisa a foto, ela vê se ela está precisando de nitidez e ela vai aplicar só aonde é necessário, tá? É um algoritmo muito legal, tá? O standard mesmo, nunca vou exagerar na nitidez porque é o pior erro possível. E aí eu exporto. Exporto para onde? O desktop, pasta print. Pim, pronto. Tá aqui, ó, 3 arquivos. Vamos abrir no Photoshop para dar um confere. Olha que legal. O documento de 1935 Edit tem um perfil embutido que não é o que você está trabalhando. Você tem um embutido sRGB, então ele fez certinho, e está trabalhando no Profoto. Vou usar o sRGB que está embutido nele. Mesma coisa, tá? Beleza, gente? Então, relembrando, monitor calibrado 1, primordial. 2, sRGB, tá? Sempre em sRGB. O que a gente recebe aqui é sRGB. 3, 240 ppi. Pode mandar em 300? Pode mandar em 300, mas se você quiser uma ampliação maior e você tiver dado um crop muito grande, você pode ganhar um pouquinho de pixel aí mandando em 240 ao invés dos 300, tá? E a quarta coisa para se lembrar é que vocês não precisam, para me mandar, se preocupar com margem, não precisa se preocupar com o tamanho do arquivo, pode deixar que eu encaixo aqui conforme for melhor e conforme vocês me pedirem. Tudo bem, gente? Espero que tenha dado uma clareada aí nas dúvidas e estou esperando os arquivos de vocês para imprimir. Um grande abraço e até mais.